Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um vídeo sobre manutenção preditiva com foco na análise de vibrações. Nesse momento nós já estamos falando sobre a tendência de falha. Então estamos quase já nas aulas de vibrações. Qual que é o conceito de análise da tendência de falha? A análise de tendência de falha ela envolve o monitoramento contínuo dos parâmetros operacionais de um equipamento, justamente para identificar padrões que possam indicar uma falha iminente. Então, quando a gente analisa, por exemplo, um espectro de frequência, nós conseguimos, através dessa análise, através desse estudo, identificar se aquele componente ele está ou não na iminência de falhar. E uma vez estando na iminência de falhar, a gente consegue fazer a intervenção. Não estando, nós conseguimos planejar a manutenção, ou seja, aumentar o prazo, o tempo de intervenção ou a frequência de intervenção naquele item, ou reduzir a frequência de intervenção, fazer uma substituição de um determinado componente. Então, a tendência de falha nos ajuda nisso. E como que a gente identifica isso? A gente identifica justamente quando nós percebemos, quando nós traçamos, por exemplo, uma linha de tendência e verificamos se essa linha de tendência está ascendente ou descendente em relação à possibilidade ou probabilidade de falha. Então, quanto mais essa linha de tendência tende para a probabilidade de falha, aumenta a probabilidade de falha, nós reduzimos o intervalo de intervenções e já nos preparamos para uma eventual substituição. Se nós percebemos que essa linha de tendência ela está contínua, sem variação positiva ou negativa, ela continua linear, nós mantemos o nosso intervalo de intervenções. Bom, então isso é importante, por isso que a análise de tendência de falha nos ajuda muito. Aqui eu só tenho um exemplo, né? Tenho um exemplo aqui bem simples para vocês, para verificar o espectro de frequência. Então a gente tem uns espectros de frequência de um determinado item, e aqui a gente consegue analisar aqui a variação nesse espectro de frequência. Isso vai indicar para nós um funcionamento diferente daquele ao qual o equipamento estava inicialmente alocado. Isso pode ser uma tendência de falha ou não, então nós vamos olhar para isso, olha, o equipamento o motor de indução centrifágica de 3CV que ele estava utilizando para um misturador, ou para um ventilador, ou para uma bomba centrífuga. Só que aí mudou o fluido da bomba centrífuga. Então, ok. Então, se mudou o fluido, pode ser um fluido mais denso. Esse fluido mais denso vai aumentar o momento de inércia no rotor da bomba, que por conseguinte vai transferir essa necessidade de mais torque para o motor, e aí eu posso ter uma mudança no meu espectro. Ok, então isso é normal. Então eu analisei o processo e verifiquei que, apesar de haver mudança no espectro de frequência, aquilo não significava muita coisa, estava normal. Significava, na realidade, que eu mudei realmente no meu processo e está tudo ok. Agora, se não tem mudança no processo, se não tem mudança, por exemplo, no operador, no processo, no turno, e eu percebo uma mudança no espectro de frequência, aquilo já é um alerta para que eu faça uma intervenção. Essa intervenção ela pode ser uma intervenção local, no qual o equipamento ele precisa realmente ou ser inspecionado ou ser substituído, ou pode ser uma intervenção nos próprios dados. Pode ser uma coleta de dados que não está adequada, pode ser uma maneira na qual estou tratando os dados também ineficiente, ou realmente pode ser um equipamento que está tendendo a falhar. O objetivo da análise da tendência de falhas é prever e prevenir falhas antes que ocorram, garantindo, entre aspas, a continuidade operacional e a segurança. E por que eu coloquei o garantido entre aspas? Justamente porque a gente não consegue garantir. Se você for na ISO 31.000 de 2018, que versa sobre a gestão de riscos, você vai ver que esse termo eliminar riscos, por exemplo, não é um termo que a gente utiliza, porque você não consegue eliminar plenamente um risco sem deixar de fazer aquela tarefa. Bom, e da mesma maneira eu não consigo garantir plenamente o funcionamento do equipamento se eu não tiver 100% das variáveis controladas. E muitas vezes você controlar muitas variáveis onera o processo, onera o produto e o inviabiliza econômica e financeiramente, tá bom?
A análise ela consiste em prever com antecedência a avaria ou a quebra por meio de aparelhos que exercem vigilância constante, predizendo a necessidade de reparo. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma curva de tendência de falhas. Então, no eixo da ordenada, eu tenho a tendência de falha. No eixo da abscissa, eu tenho o tempo. Então, perceba-se que eu estou utilizando o equipamento e no início eu tenho medidas periódicas normais. Ou seja, eu vou lá no equipamento e coleto de uma em uma semana dados de vibrações. Tá bom? Vamos colocar aqui 6 meses. 6 meses eu coleto dados de vibrações. Só que aí, conforme vai passando o tempo, né? Então, inicialmente aqui o nível de funcionamento está normal, mas conforme vai passando o tempo, eu percebo que na quinta coleta, por exemplo, eu percebi uma mudança. Então, aumentou a amplitude de vibração, mudou meu espectro de aceleração, aumentou o espectro de aceleração ou de velocidade. Mudou a amplitude, aí eu preciso fazer uma intervenção, então eu vou reduzir o intervalo. Perceba que a bolinha azul clara, olha, então já tem um intervalo menor entre elas. E aí eu vou fazendo, vou medindo e verifico que a amplitude está aumentando. Então eu vou reduzindo os intervalos até chegar um momento que eu percebo, olha, não tem mais o que fazer, eu preciso parar esse equipamento, porque ele já está ele já está na iminência de falha. Então eu tenho o desenvolvimento do defeito, eu tenho o defeito diagnosticado, eu faço uma intervenção, uma manutenção antes que atinja a falha por completo, tudo bem? Ou às vezes é um equipamento que não importa, você vai utilizá-lo até ele não aguentar mais. Bom, e aí depois você substitui. Só que essa decisão é humana. Mas todo o processo de análise, de tratativa, é através de uma análise de dados, que isso daí você vai sensoriar, você terá sensores e softwares específicos, mas a tomada de decisão comumente ainda é humana. E algumas ferramentas, tá bom? Vou falar rapidamente sobre isso, porque na próxima aula a gente vai falar de diversas técnicas, bem, as mais diversas técnicas preditivas, tá bom? Ou que estão relacionadas com manutenção preditivas, porque uma ou outra não necessariamente é preditiva, mas ela é intrínseca à manutenção preditiva. Como eu já dei exemplos anteriormente, se você vai fazer análise de vibração, vai fazer a coleta de dados de vibração, inerentemente você fará uma inspeção visual. Então, inspeção visual ela é inerente a uma manutenção preditiva comumente, tá bom? Que isso fique bem claro. Então, uma das principais ferramentas utilizadas na análise de tendência de falha são a análise de vibração, porque você coleta muito dados. Termografia, que você também consegue coletar bastante dados, e principalmente se você tiver softwares que fazem leitura do espectro de termografia, consegue fazer a diferenciação, você vai ter muitos dados para trabalhar. Análise de óleo e monitoramento acústico. Então aqui é só um exemplo, então estou mostrando aqui só, né, as engrenagens sendo lubrificadas, então a importância de você fazer a análise a posteriori. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma ferrografia. Eu coleto uma amostra desse óleo, submeto em um equipamento chamado ferrógrafo e lá eu consigo identificar as partículas metálicas que foram desprendidas dos componentes que compõem esse redutor, por exemplo, e eu consigo analisar pela composição do material ferroso se foi da engrenagem, se foi do rolamento, se foi do eixo. Então é bem interessante a ferrografia nesse aspecto. Quais os benefícios da análise de tendência de falhas? Redução de custos, então consigo diminuir custos com manutenções emergenciais e paradas não planejadas, porque eu não vou ser surpreendido. Bem, normalmente não deveria haver surpresas na manutenção quando você trabalha com análise de tendência de falhas. Aumento de confiabilidade, então maior confiabilidade e disponibilidade dos ativos, porque justamente você vai conseguir identificar a função de confiabilidade, que é aquelas funções. Quando você entra dentro da confiabilidade, o R, né, que é o reliability, é igual ao número de Napier elevado a menos lambda T, onde você tem o tempo pelo qual aquilo foi especificado e você tem a tendência de falha, tudo bem? O seu lambda. E a partir disso você consegue, no caso, se você fizer a tendência de falha correta, você aumenta a confiabilidade do equipamento, porque você faz a intervenção no momento correto. E por conseguinte, você também consegue aumentar a disponibilidade dos ativos. Isso é uma tendência.
E segurança, melhora a segurança nas operações ao prevenir falhas catastróficas. Uma outra informação muito importante, falhas catastróficas. A gente tem falha aleatória, a gente tem falhas gradativas, falhas catastróficas. Então é importante que você busque também BEBA da 5462 de 94, que é a norma que versa sobre confiabilidade e mantenabilidade, para que vocês entendam com mais propriedades as definições que eu estou trabalhando aqui. Então, essa foi a aula sobre a importância da análise da tendência ou análise de tendência da falha na manutenção. Espero que vocês tenham entendido a importância. Na próxima, nós falaremos sobre as diversas técnicas de manutenção preditiva, além da inspeção visual que a gente utiliza dentro da manutenção preditiva, para assim encerrar todo esse arcabouço basilar para entrarmos em análise de vibrações, esse módulo básico de vibrações, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, fui!